nós vamos dar continuidade ao que o pastor Matias já tem trabalhado com os irmãos dentro dessa temática de jornada feliz. E quando eu conversava com ele, a gente pensava um pouco, pedindo a ele algumas dicas, né? Como eu peguei algumas terças-feiras desse ano, algo que o inimigo tem roubado dos nossos corações, das nossas vidas, e que Deus pode restituir, não é? Então eu gostaria de ler com os irmãos, gostaria que, se você puder, abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1, nós vamos ler todo esse, deixa eu ver, não, do verso 1 Samuel, verso 1 ao verso de número 18. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 18. A minha linguagem que eu vou usar da Bíblia é a linguagem de hoje. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela exclamou dizendo: Obrigada. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Vamos orar mais uma vez?
Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essas narrativas, essas histórias bíblicas que encontramos, das quais nós vemos o teu agir e o teu poder na vida desses homens e mulheres. E cremos, ó Deus, que essas histórias, essas narrativas, elas servem também para as nossas vidas, ó Deus, como método, como meio do Senhor falar conosco, através da sua palavra. E nós pedimos a Deus que nessa tarde o Senhor fale poderosamente a cada coração que está aqui, ó Deus. Visita-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa, essa história dessa mulher que fala que ela tinha um sonho. E nós hoje vamos falar sobre, para termos uma jornada feliz, saudável, nada melhor do que nós termos sonhos. Sonhar é muito bom, né? Algumas pessoas falam assim que sonhar, alguns sonhos que nós temos, sonhos quando nós estamos dormindo mesmo, alguns sonhos que parecem tão reais que quando nós acordamos, nós lamentamos e muitas vezes nos dá vontade de fechar os olhos, dormir de novo, ou para saber o final do sonho, ou para viver aquele momento bom que está na nossa mente e no nosso coração. Freud fala que o sonho é a tentativa de satisfazer um desejo. Rubem Alves, que é um teólogo, poeta, do qual eu gosto muito, ele diz que aquele que é rico em sonhos nunca envelhece. Então vamos sonhar, né? Quem tem sonhos é jovem. Sonhar faz parte da nossa vida humana. Há algumas pessoas que muitas vezes nós encontramos que estão vivendo períodos de crise, vivendo períodos difíceis da sua vida, que elas falam assim: eu não tenho mais sonho. Eu não sonho mais com nada nessa vida. Muitas vezes até pessoas já de certa idade, idosas. É comum que a gente encontre pessoas em certa faixa etária que elas falam assim: não, eu estou só aguardando Deus me buscar, né? O meu avô, eu gosto de contar as histórias do meu avô porque ele é um referencial para mim, né? Já está na glória, mas quando eu perguntava para ele: vô, com o que o senhor sonha? Era uma curiosidade minha. Ele falou assim: olha, minha filha, eu sonho com o céu, né? Na minha idade a gente já está sonhando com o céu. Mas a verdade é que sonhos, eles não se resumem somente em coisas materiais. Quando a gente fala assim: puxa, qual é o seu sonho? Algumas pessoas vão para o campo de ter coisas materiais, de realizar desejos. E aí muitas vezes a gente precisa fazer uma diferença entre sonhos e fantasia, né? O que é sonho e o que é fantasia, né? Fantasia, algumas pessoas, alguns comentários, algumas definições falam que fantasia é algo muito impossível da gente alcançar, é algo fantasioso demais, né? Está aquém mesmo dessa realidade, da realidade que nós vivemos. Aqui eu não estou falando de impossibilidade daquilo que Deus pode fazer, ok? E sonhos são realizações, coisas que nós nutrimos no nosso coração e que nós temos o profundo desejo que se concretize nessa vida, e eles não são pautados ou não passam por essa definição se são alcançáveis ou não, são sonhos, né? Aqui nós encontramos uma mulher que tinha um sonho, e sonhar, como eu disse aqui, faz parte da vida humana. Isso faz parte de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável sonha. E para que tenhamos nesse ano uma jornada feliz, nós precisamos nutrir os nossos sonhos. Porque sonhar é ter esperança. Sonhar é acreditar no amanhã. Sonhar é acreditar no futuro. Uma pessoa que não sonha, certamente, ela já morreu em vida. Algum sonho nós precisamos ter. E como eu falei, eu não estou falando aqui necessariamente de coisas materiais. Sonhos
de uma família que outrora não se relacionava, não se relaciona, mas pode voltar a se relacionar. Sonho de ter uma saúde, uma boa saúde. Sonho de ver, que tem muitas pessoas que já têm netos, os netos no caminho do Senhor. Sonho de ver pessoas que você ama de alguma forma liberta de algum vício. São sonhos que nós nutrimos. Então, por uma jornada feliz, nós precisamos sim nutrir os nossos sonhos diante de Deus. A Bíblia, ela fala muito pouco, principalmente da parte de Deus sobre sonho, né? Fala que Deus tem planos para nós. E aí sim nós podemos, por que não, interpretar que Ele tem sonhos. Sonhar é humano, né? E a gente encontra esse Deus que tem planos para nós. Nós encontramos várias histórias bíblicas, como de José, que era conhecido como o sonhador, né? O sonhador. Então, meus irmãos e irmãs, nós, algumas vezes, alguns sonhos nossos morrem durante a nossa jornada da nossa vida. Ou porque desistimos no meio do caminho, ou porque nos faltou fé e perseverança de acreditar naquilo que Deus tinha para nós. Veja, essa mulher, ela tinha o sonho de ter um filho. Hoje, ter um filho, para as mulheres, algumas nós encontramos, muitas até que não querem ter filhos. Eu tenho encontrado muitas mulheres que não querem ter filhos por uma opção, não por uma questão de saúde, mas por uma opção. Há outras que nós encontramos que muitas vezes não podem e têm um profundo desejo de ter filhos. Aí quando a gente escuta histórias assim, chega a doer o nosso coração. Aqui está a história de Ana. Ela queria dar filhos ao seu marido, e Eucana tinha uma outra mulher, por causa da esterilidade de Ana. Ele então teve filhos com Penina. E mulher, não é? É um ser assim que muitas vezes gosta de cutucar a outra mulher, não é? E aqui nós encontramos Penina como alguém que cotidianamente na sua vida zombava de Ana por ela não conseguir dar filhos a Eucana. E fazia muitas vezes aquilo de chacota na vida de Ana. E aqui então eu gostaria de refletir com os irmãos que algumas coisas na jornada da nossa vida aparecem como obstáculos. Vêm muitas vezes para nos desanimar. No decorrer da nossa história, no decorrer dos anos, sonhos que talvez você nutria quando jovem, hoje você já não nutre mais. Ou talvez você desencantou e talvez por não buscar sabedoria divina para os seus sonhos, você simplesmente abriu mão deles. E hoje eu gostaria que nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você deixar que Deus possa trabalhar no seu coração a respeito dos sonhos que você tem alinhado àquilo que é desejo de Deus. E aí que vai, muitas vezes, a nossa luta, de saber se os nossos sonhos, se aquilo que nós estamos nutrindo realmente é desejo do Senhor. E para isso nós precisamos buscar. E nós vamos ver aqui Ana como uma mulher que tinha sonhos, mas que em primeiro lugar dependeu daquele que poderia fazer por ela, alguma coisa por ela, mas principalmente nutriu não só os seus sonhos, mas a sua fé. Então, em primeiro lugar, como Ana, muitas vezes nós somos tentados a abrir mão dos nossos sonhos por causa do desânimo que muitas vezes encontramos na nossa caminhada. O desânimo é um grande inimigo nosso, é um grande inimigo dos nossos corações.
Desde o ano passado, quando a gente conversa com algumas pessoas, eu nunca vi tanta gente desanimada com tudo nessa vida. Com as lutas, com as tribulações, com o trabalho, com a família, consigo mesmo. Não sei se poderíamos até falar uma onda de desânimo. Tem permeado os corações, principalmente dos cristãos. Estou desanimado. Eu abri mão. Deixa para lá. Deus não pode fazer isso. O como muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. E isso, muitas vezes, para nós, nos torna um empecilho. O desânimo é um grande empecilho na nossa vida. Para tudo. Para ir à igreja, para buscar a Deus, para cuidar de nós mesmos, para estarmos com a família. E aqui, Ana tinha um grande sonho, para alguns, para a época, talvez as pessoas falam, é impossível. Hoje, quando uma mulher fala que ela não pode ter filhos, há várias alternativas, né? A ciência avançou muito no aspecto com relação à fertilidade e a tudo mais, mas naquela época nada disso era possível. E uma mulher que não tinha filhos, não somente aqui no caso de Ana, que ela tinha ali a sua rival para lembrá-la todos os dias e todas as manhãs e todas as noites daquilo, já se não bastasse aquele peso que ela carregava consigo, tinha alguém ainda a lembrando da sua grande impotência de realizar aquele sonho. Mas também uma mulher naquela época que não dava filhos, era uma mulher que era considerada amaldiçoada. Amaldiçoada, veja quantas coisas talvez estavam ali no coração de Ana. Mas a primeira delas era essa mulher. A Penina era terrível. Zombava, chacotava. Olha, eu dei filhos, você não pode. Você não tem capacidade para isso. Eu posso, você não pode. Se conforme. Para de ficar aí chorando. Para de ficar chorando pelos cantos. Isso aí nunca vai acontecer na sua vida. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós encontramos pessoas, talvez como Penina, ou situações que muitas vezes há pessoas que vêm até nós e falam, você não pode. Você nunca vai conseguir isso. Se conforme. São pessoas que nos desanimam. E se não bastasse Penina fazer tudo aquilo com Ana, Eucana, o seu próprio marido, também não ajudava. Ao ver Ana chorando, se lamentando pelos cantos, ele olha, eu fico imaginando, né? Estufando o peito, falando, Ana, olha para mim. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Se contente comigo. Eu sou e basta, né? Tá bom assim. Para de ficar chorando. Talvez até mesmo uma arrogância. Não entendia do sonho, do desejo que estava no coração de Ana. Quantas vezes encontramos pessoas, até mesmo da nossa própria família, que desdenham, não é? Dos nossos sonhos, que não acreditam, que não entendem, maridos que muitas vezes não compreendem os sonhos da mulher. Eu brinco, né? Falo, gente, é bíblico, tá aqui. E vice-versa, não é? Mulheres que muitas vezes não compreendem o desejo, o sonho que há no coração do homem, muitas vezes se colocam como uma pedra, como um empecilho de realização de sonhos na vida do marido, na vida da família. Pais, aqui a gente pode interpretar de várias maneiras. Mas quantas pessoas que muitas vezes na caminhada da nossa vida, nós estamos ali colocando diante de Deus e essas pessoas aparecem para nos desanimar, para fazer com que a gente desista e para fazer muitas vezes com que a gente não busque a Deus, desista de colocar aquilo em oração. Veja o profeta Eli, aqui tem Eli, Penina, olha só como Ana realmente nos inspira
a perseverar nos nossos sonhos. Penina, ela teve que aguentar Penina, ela teve que aguentar o marido, né, Eucana, e também agora Eli. Ela está lá orando, talvez, e como ela mesma fala, né, eu vim aqui para derramar o meu coração. Quantas vezes nos derramamos diante de Deus, diante dos nossos sonhos, que às vezes, muitas vezes para nós, também é impossível. Aí vem alguém, como Eli, e joga um balde de água fria, tem uma interpretação totalmente errada. Ele fala, para de beber, mulher. Larga do álcool, larga do vinho. E ela, na sua simplicidade, na sua humildade, fala assim, que é isso? Eu estou me derramando na presença do Senhor. Estou abrindo meu coração para o Senhor dos Exércitos. Estou fazendo um voto. Eu estou apresentando diante dele a minha aflição, a minha angústia. Porque muitas vezes, quando os sonhos muitas vezes não se realizam na nossa vida, muitas vezes nos angustiam, nos afligem. Mas um homem, uma mulher que conhece o Senhor dos Exércitos, como Ana conhecia, não se cansa de se dobrar e de se derramar ao Senhor, de colocar os seus sonhos, os seus planos. Há quantas vezes pessoas que zombam da nossa fé. E aqui o profeta, Eli vem representar isso. Pessoas que muitas vezes não acreditam na nossa fé, não acreditam no Deus a quem nós servimos, no Deus a quem nós oramos. Olha, larga desse Deus. Você está louca de ficar pedindo essas coisas. Deus não vai ouvir, em outras palavras. Mas Ana nos inspira porque a sua fé venceu pessoas que se colocaram como obstáculos em sua vida. Pessoas que, de algum modo, tentaram cancelar o sonho que ela tinha, que ela nutria de ser mãe. Esse sonho era dela. Mas também, aqui, a palavra nos fala que era sonho de Deus. Tanto era sonho de Deus, que Samuel foi tremendamente usado. Ouviu o Senhor. Ana, com a sua fé, ela nos inspira a perseverarmos no nosso sonho, diante de Deus, não pela nossa força, não porque temos um sonho e não por obstinação, não por meramente humano, mas a perseverarmos em oração pelos sonhos que temos. E esses sonhos, Deus vai mostrando se são os deles também. Vai nos dando sabedoria, vai nos fortalecendo, e não é o desânimo que vai fazer com que a gente desista. Pelo contrário, quando nós temos a fé como Ana teve, nós não ficamos reclamando. Quantos de nós, quando muitas vezes nossos sonhos não são realizados, nossas orações não são ouvidas, muitas vezes nós olhamos para essas circunstâncias e nós reclamamos. Tá vendo, Deus? Fulana está fazendo chacota de mim. Tá vendo, Deus? Estão achando que eu estou louca, que eu estou bêbada. Tá vendo, Deus? Nem o meu marido acredita. Nem o meu marido me entende. Nós não encontramos Ana reclamando, nem por sua condição, nem por ser estéril. Nós encontramos uma mulher que perseverou em oração diante dos seus sonhos. E esses sonhos foram realizados, porque também era sonho de Deus. Quais são os sonhos que se perderam na caminhada? Quais são os sonhos que talvez o inimigo das nossas almas tenha colocado na sua mente, no seu coração, de que não é para você? De que Deus não vai ouvir o seu clamor, que você está louco, que você está louca, que o que você está pedindo é impossível de se realizar. Quais são os sonhos que você deixou pelo caminho e que nessa tarde o Espírito Santo do Senhor está reavivando no seu coração, a perseverar nesse ano por uma jornada feliz,
por sonhos que sejam realizados por Deus. Persevere, vença o desânimo, vença situações. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado como Ana foi. E aqui a palavra fala que Deus, além de dar a Ana, fez com que ela voltasse para as pessoas que zombaram dela, dizendo: esse é o Deus que fez os meus sonhos se realizarem. O verso de número 26, quando ela vai até Eli para consagrar o menino, ela diz assim: Ana lhe disse: com certeza o Senhor vai se lembrar de mim. Sou a mulher que esteve aqui, anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse um menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. O Senhor realizou o meu sonho. Verso de número 5 do capítulo 2. É o cântico de oração de louvor de Ana. E na oração dela, ela diz assim: eu sou a mulher que não tinha filhos, e agora tenho 7. A que tinha, desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. É só o Senhor que tem o poder de dar vida ou não aos nossos sonhos. Portanto, se Deus ainda não te deu essa resposta, de sim ou de não para os seus sonhos, continue perseverando, orando, tendo fé e indo contra o desânimo. Que contra o desânimo, somente a nossa fé que nos coloca de pé e que nos faz contemplar os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Como diz a palavra do Senhor, aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará, com júbilo voltará com os feixes na mão. Então, irmãos e irmãs, por uma jornada feliz e saudável, que possamos nutrir os nossos sonhos com fé, com perseverança, com oração diante do Senhor dos Exércitos, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus não só realizou o pedido, a oração, o sonho de Ana de ter um filho, como lhe deu 7, como diz a palavra do Senhor. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. A quem você tem dado ouvidos nessa jornada? Ao desânimo? Às impossibilidades? Dê ouvidos ao Senhor Jesus. Dê ouvidos àquele que tem todo o poder.